Vamos lá, pessoal, em termos de emagrecimento, o que é preciso fazer para se sair do ponto A e se chegar no ponto B aqui, se você é mulher, ou se você é homem, de sair do ponto A, do estado acima do peso, e chegar no ponto B do seu peso ideal. Fazer isso, causar essa mudança de forma natural, pode ser muito mais fácil do que você imagina quando você faz isso de forma inteligente. E aqui eu não estou falando em contagem de caloria, eu não estou falando em exercícios. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar quais são os 3 estágios do emagrecimento, o que fazer em cada um deles, e também te contar quais são os 3 cadeados aí que estão segurando seu metabolismo e a sua queima natural de gordura. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polê. Se você é novo aqui, eu sou pesquisador em ciência nutricional e também autor do livro best-seller aqui. Eu já ajudei quase 100 mil pessoas com meus programas de emagrecimento e agora estou aqui semanalmente ajudando você de graça a emagrecer de vez de forma natural e construir um corpo que te faça sorrir na frente do espelho. Tudo isso baseado na melhor ciência que eu tenho conhecimento e sem balelas. Então vamos para o vídeo de hoje. Por sinal, o vídeo da semana passada deu o que falar. Eu postei um short no Instagram que em 24 horas já deu mais de 100 mil visualizações. Então se você não viu o vídeo anterior aqui, veja depois. Mas nesse vídeo aqui, pessoal, vamos falar do seguinte, de emagrecimento, como eu falei. E infelizmente, o senso comum em termos de emagrecimento entre a grande maioria dos profissionais de saúde, seja nutricionistas, médicos, nutrólogos, infelizmente a maioria deles continua ainda propagando aquela velha história da conta calórica, né? Do gasto calórico, da contagem de calorias e da matemática de exercícios. E aqui está uma notícia surpreendente. O nosso corpo não é uma caixa preta simplesmente, onde você come um determinado, ingere uma determinada quantidade de calorias de um lado e você gasta determinada quantidade de calorias do outro, aí você fecha uma conta, é uma simples questão de matemática de uma calculadora. O nosso corpo não é uma máquina e não funciona como uma máquina, como um sistema fechado, como uma caixa preta. Tem muita coisa que acontece no meio disso tudo, porque o nosso corpo é um sistema biológico ativo e adaptativo. E essa matemática simplesmente não funciona. E as pessoas estão careca de saber disso, já que a gente sabe que 95% das pessoas que tentam emagrecer falham miseravelmente. Infelizmente, em grande parte, por seguir essa narrativa, seguir esses conselhos velhos, já testados e ineficientes de tentar fechar a conta calórica. Isso não é controverso, isso está exposto na própria literatura científica, que expõe o quão imprecisa essa conta é e que simplesmente essa conta calórica não reflete nos resultados na vida real. Nesse estudo, por exemplo, aqui, eles falam claramente, dizendo que restrição calórica, corte de calorias, e exercício, os cálculos feitos, as predições feitas com isso aí, tipicamente estão de 12 a 44% erradas em termos de corte de calorias e de 55 a 64% erradas em termos de exercícios. Veja comigo agora aqui as 4 etapas basicamente que a gente tem, Tem uma pessoa bastante acima do peso, depois uma pessoa que já está em direção ao peso ideal, depois uma pessoa no peso ideal e depois uma pessoa seca, trincada, com o abdômen de tanquinho, tá? E dentre essas 4 etapas, a gente pode montar 3 fases, 3 estágios de emagrecimento que envolvem técnicas diferentes e esforços diferentes para se conquistar. Então vamos começar com a fase número 1, estágio número 1, que é quando você tem mais de 15 quilos para perder por aí. Você está bastante acima do peso e você quer começar a perder peso, chegando aqui à etapa número 2. Nessa primeira fase, tem uma boa notícia, porque o seu corpo provavelmente irá reagir bem rapidamente e positivamente a até pequenas mudanças na forma como você se alimenta. E aqui não estou falando em contagem de calorias, exercícios ou low carb, etc. Restrições severas. Eu estou falando em pequenas mudanças qualitativas na sua alimentação de forma inteligente que vão resultar numa eliminação de peso mais rápida se você está neste estado com mais de 15 quilos para perder. Então, basicamente, em outras palavras, para sair dessa primeira etapa para a segunda etapa, nesse primeiro estágio, o esforço para emagrecer
é o menor deles aqui no geral. E entenda uma coisa, pessoal, você não precisa emagrecer para ficar saudável, você precisa ficar saudável para poder emagrecer. O que eu quero dizer? Mudanças qualitativas no que você come, nem pensando no quanto você come ou quanto você exercita. Isso para reprogramar o seu metabolismo, restabelecer a sua saúde, a base, o fundamento dela. Isso por si só vai começar a liberar a gordura estocada. Eu já vou falar para você dos 3 cadeados que estão segurando o seu metabolismo e a sua queima de gordura, mas segura as pontas. Então essa é a primeira fase, primeiro estágio. A segunda fase de emagrecimento aqui é você dar um tapa no botão de gostei. Se esse tipo de assunto é válido para você, se te ajuda, isso motiva bastante. Então deixa um likezinho para mim, eu agradeço bastante. Se você não segue esse canal, aproveita e segue esse canal agora, porque esse tipo de informação você não vê dita por aí. E se você tem mídias sociais, eu tô lá, Rodrigo Polesso, em todo lugar, inclusive no Instagram, é só me seguir que a gente vai em frente. Agora, o segundo estágio, então, quando você tem menos de 15 quilos para perder e você tá indo em direção ao seu peso ideal. Nesta fase também não é necessário você contar calorias e se exercitar. E aqui um parênteses, né? É claro que exercício como estilo de vida é sempre produtivo. Eu estou falando aqui de exercício como obrigatoriedade para você emagrecer. E é isso que eu não acho e a evidência não suporta que é necessário. E aqui nessa fase entenda o seguinte, o foco continua sendo na mudança qualitativa, ou seja, no que você come. Porque o que você come irá definir automaticamente o quanto você come. Então, enquanto a maioria da população está focando no quanto, né, em porções, em calorias e menos na qualidade, no que, entendendo como de fato reprogramar a alimentação, né, baseado na escolha de alimentos, a maioria da população está focando no quanto, forçando o corpo a emagrecer. O que a gente quer fazer é permitir o emagrecimento no corpo, né, focando no que a gente come, porque o quanto vai ser automaticamente ajustado de acordo com a saciedade e os nutrientes que o nosso corpo consegue metabolizar. E isso é muito documentado na literatura também, que o que você come irá definir basicamente quanto o seu corpo gasta de calorias, de energia. O que você come, a qualidade de sua alimentação irá definir o quão bem seu corpo fabrica energia e gasta energia. Você pode comer a mesma quantidade de calorias em 2 grupos diferentes, com qualidades de alimentos diferentes, e você vai ter diferente quantidade de calorias gastas, diferentes velocidades de metabolismo. Esse estudo, por exemplo, mostrou que um grupo de pessoas comendo a exata mesma quantidade de calorias do outro grupo, apenas mudando a qualidade de alimentação, passou a queimar mais de 300 calorias por dia a mais do que o outro grupo, comendo a mesma exata quantidade de calorias. O ponto é, a qualidade da sua alimentação tem papel crucial no sucesso do seu emagrecimento. E aqui nessa fase, tudo que você precisa é reativar o seu metabolismo para liberar naturalmente a queima de gordura. E se você está pensando em cortar severamente qualquer macronutriente ou cortar severamente os carboidratos, eu convido você a ver o meu vídeo passado que eu vou deixar aqui na descrição, contando basicamente por que eu não faço mais low carb. Vou te contar um pouco mais sobre o que aconteceu comigo e também como é que pode ser útil, como é que pode ser danoso esse tipo de intervenção. Então depois desse vídeo você pode olhar a descrição para assistir esse outro. E aqui eu aproveito para contar para você quais são os 3 maiores cadeados aí que estão segurando o seu metabolismo, né, que estão segurando a sua queima de gordura, que quando desbloqueados ou abertos irão liberar as duas coisas, reativar seu metabolismo e liberar a queima de gordura. O primeiro cadeado é o consumo de alimentos que são pró-inflamatórios ao corpo, notoriamente, por exemplo, os óleos vegetais. Isso influencia muito na capacidade do seu corpo de fabricar energia, de promover ganho de peso, de frear o seu metabolismo. São vários compostos que são inflamatórios que as pessoas às vezes estão consumindo no dia a dia sem mesmo saber. Esse é o primeiro cadeado que está segurando, o primeiro freio do seu emagrecimento. O segundo são as endotoxinas. Endotoxinas são compostos de bactérias no intestino que acabam interferindo diretamente também na sua capacidade do corpo de produção de energia. Por isso que é importante restabelecer o funcionamento correto do intestino, mudando a qualidade da alimentação. Esse é o segundo cadeado. E o terceiro cadeado aí são lacunas nutricionais que precisam ser preenchidas, porque adivinha, para a produção de energia no corpo e gasto de energia no corpo, o seu corpo precisa dos tijolinhos para construir esse muro, ou seja, precisa das vitaminas e dos minerais para fazer os processos enzimáticos todos no corpo. E se você tem lacunas, né, nutricionais, e a maioria da população infelizmente tem, você vai dificultar essa produção de energia, o seu corpo vai tender a segurar mais energia, armazenar mais gordura, ao invés de simplesmente relaxar e liberar esse peso. E esse deve ser o foco do emagrecimento, na fase 1 do emagrecimento e na fase 2. E mudanças qualitativas inteligentes na sua dieta. E não coisas burras, como contar caloria,
fazer exercício pensando em gasto de caloria para tentar fechar essa conta calórica que não fecha nunca. E a terceira fase de emagrecimento é quando você está no teu peso ideal e você quer chegar num ponto trincado, quer secar e quer mostrar o abdômen. E não é todo mundo que quer chegar aqui. Inclusive aqui vai requerer muito esforço, um esforço artificial para chegar num resultado artificial. A menos que você tenha uma genética propensa a esse tipo de corpo, né, que é fácil secar, de mostrar os músculos, você vai precisar nessa fase provavelmente contar calorias sim e fazer exercícios pensando no gasto calórico, porque você quer chegar no resultado artificial, então você precisa de um esforço extra. E na boa, pessoal, todo mundo, para homens, por exemplo, que chegam a menos de 10% de gordura corporal, ou mulheres que querem chegar com menos de 15% de gordura corporal ou menos, todo mundo que já chegou lá sabe que a situação é insustentável. É insustentável como estilo de vida você manter o nível baixíssimo de gordura dessa forma, porque não é bom para os seus hormônios, não é bom para a sua qualidade de vida, é muito difícil manter lá, a menos que você tenha uma propensão genética que facilite o seu corpo carregar tão pouca gordura e ainda funcionar bem. Mas se você quer chegar nesse ponto, você vai ter que fazer coisas mais difíceis, como contagem de caloria, etc. Eu já fiz isso também. A minha esposa já fez isso também. Nós sempre estamos fazendo experimentos para poder trazer informação para você aqui direta e passo a passo e clara, mas eu não recomendo que você chegue nesse ponto, porque você não vai conseguir sustentar esse tipo de corpo. E se você for teimoso e quiser chegar lá, já chegou no teu peso ideal, quer trincar, eu tenho um vídeo aqui ensinando você como contar calorias de forma correta. Então você pode ver aqui na descrição também, se você tem interesse sobre isso, você pode aprender como fazer isso de forma certa. Conclusão, pessoal, a maioria dos profissionais, infelizmente, acabam receitando ou recomendando para as pessoas que usem essa metodologia da fase 3, né, de contagem de caloria, controle de porções e exercícios, recomendando esse tipo de estratégia, que é a mais ineficiente e a mais difícil para as pessoas que estão ainda na fase 1 ou na fase 2 de emagrecimento, que poderiam conseguir resultados muito mais rápidos e fáceis, somente mudando de forma inteligente a qualidade da alimentação, sem mesmo pensar na quantidade. E não é por nada que 95% das pessoas que tentam emagrecer, como eu já falei, falham miseravelmente. Então, é falta de inteligência ou de visão de conhecimento utilizar uma estratégia da fase 3, que devia ser utilizada somente na fase 3, utilizar isso na fase 1 e fase 2, que podem ser conseguidos aí muito mais facilmente de forma inteligente, utilizando conhecimento e a cabeça um pouco mais. E por isso que eu venho dizendo que está na hora da gente conhecer melhor o corpo para poder começar a jogar no mesmo time do corpo e parar de jogar contra ele. E olha o que acontece quando você faz esse tipo de mudança de forma correta. Quem não me deixa mentir hoje aqui é a Elaine. Olha só o que ela falou. Resultado da alimentação forte aos 44 anos. Gratidão, ainda faltam alguns quilos, mas eu fico feliz, saudável e curada de uma anemia. Menos 20 quilos para ela aqui, somente mudando o que ela come com a alimentação forte, que é o estilo de alimentação que eu prego aqui, que você pode aprender mais aqui no canal também como fazer. E se você quer minha ajuda aí para chegar no teu objetivo de emagrecimento de forma mais fácil, você pode olhar aqui a descrição, que você pode escolher seguir um programa passo a passo de você mesmo. E se você quiser uma ajuda individual no processo de um time de 3 experts, você pode olhar a descrição também, que você encontra um link onde você pode conseguir essa ajuda também. De qualquer forma, eu posso te ajudar, seja com conteúdo gratuito toda semana ou com uma ajuda um pouco mais avançada, com atalhos. Você pode olhar aqui também na descrição agora. Eu quero que você me conte nos comentários aqui se você já cometeu esse erro, já cometi, de tentar utilizar essa conta matemática para emagrecer e viu que não deu certo e depois voltou a ganhar peso, etc. Tem um jeito mais fácil, é usando de conhecimento, é usando de inteligência, usando mais a cabeça e menos a calculadora, pessoal. Eu tô aqui para te ajudar. Siga o canal, semana que vem tem mais assunto legal aqui para te ajudar a chegar na sua melhor forma, sem perder os cabelos no caminho e se tornando mais saudável no processo. Um grande abraço, a gente se fala na próxima.